Então, um momento acá. Entonces, mi idea sería que hablar un poquito, introducir el tema. Yo trae un vídeo también, hablando un poco de este momento de la humanidad, ¿no? De toda la humanidad, para podermos charlar un poco, ¿no? Yo siempre estoy muy atentas a los movimientos sociales, a los movimientos ecológicos, a los movimientos de las personas, ¿no? Porque yo creo que nosotros de biodanza trabajamos para la sociedad, ¿no? Trabajamos para un cambio social. Entonces, sempre procuro que mi trabalho não seja uma coisa aislada do momento social, não? É claro que passamos estes 2 anos, para vocês terem ideia, eu passei 2 anos dentro de casa, não saí, não? Porque tenho uma filha que tem algumas dificuldades e ela tem o sistema imunológico mais frágil que outras pessoas, não? Então, para não exponerla, não saí de casa. E eu era uma pessoa que viajava constantemente, não? Estava sempre me movendo por el mundo. E passar esta experiência de passar 2 anos dentro de casa também é uma experiência importante, não? Importante porque é uma vivência. Então, nos dar conta que todos esse tempo que estivemos assim, nesta situação, que significou a pandemia, foi um tempo de cambios e um tempo que eu creio que é muito importante de aprendizajes, não? Bem, quando começamos a pandemia, não? Eu me quedei assim como um mês sem trabalhar, não? Porque não sabia o que fazer, ninguém sabia o que fazer, né? Então, me quedei um mês sem trabalhar, e antes da pandemia era impensável, vocês sabem disto, não? De fazer qualquer coisa de dança por internet, era uma coisa que não se falava, era um pecado mortal. Não se poderia falar de qualquer coisa que seja neste sentido, de fazer a vivência por internet, não? Pero a um certo momento eu senti que era o tempo de fazer algo, porque eu tinha neste momento como 3 grupos semanais em Porto Alegre, não? E que passava com estas pessoas, não? Que passava, teria interesse de saber o que passava com essas pessoas, e me sentia responsável, porque alguns eu acompanhava mais de 20 anos. Então, como devo assim, ok, não trabalho agora, e vocês, bem, não me interessa o que passa com vocês. Então, comecei um processo que é um pouco diferente, não? Porque me gusta muito estudar e escrever, não? Sou escritora também. Então, eu comecei a ler livros e a fazer um diálogo com a biodança. Fazer diálogos com a teoria de biodança a partir de livros, e invitar as pessoas a participar, e depois de apresentar este diálogo, eu enviava por internet algumas propostas vivenciais por vídeo para as pessoas que participavam, não? E bem, então, este foi uma coisa muito importante que eu vivi durante este tempo, não? Registrei tudo o que hice em meu canal YouTube, então a parte teórica toda está aí. Se vocês depois querem conhecer o canal, há muita teoria, não? E alguns de vocês han participado deste processo. E depois chegou um ponto, porque aí como um ano, eu trabalhei somente assim, pero chegou um ponto que as pessoas não podiam mais, não? Porque tinha essa coisa que, bem, a hora se acaba a pandemia, e não se acabava. A hora se acaba a pandemia, e não se acabava. A hora vamos nos encontrar, e nós nos encontrávamos. Então, chegou um ponto que eu disse, bem, vou ter que fazer uma coisa que para mim é muito difícil, que é fazer a classe por internet. E comecei a fazer, não? E para minha surpresa,
serviu para muitas pessoas e serviu para mim também. Eu hoje já retornei aos grupos presenciais também, estamos em um processo de transição, pero tenho aún 3 grupos que estão funcionando assim por internet, ¿no? Uno está cerrando ahora, eram 4 horas, estou cerrando uno. Então, que é uno que é esta coisa de teoria, não? Teoria é enviar a vivência por WeTransfer, e outros 2 que é vivência de biodança, não? Com temas específicos, me gusta muito trabalhar os temas, então, uno é manifestações do sagrado feminino, que este é em espanhol, e uma coisa que me traz a pandemia é a relação com Génova, em especial com Venezuela, e depois com todos os países de língua hispânica, não? Então, esta aproximação que houve com um trabalho lindo, forte, de pessoas de todo o mundo, porque é uma língua que se habla em muitos países, não? Então, esta comunhão de tantas pessoas dançando e vibrando juntas, não? E também outro que estou trabalhando em português, que estamos trabalhando o I Ching. Bien, pero introduzo tudo isto porque, bien, acabamos a pandemia, não? Estamos acabando, estamos saindo, espero assim, não? Todos esperamos. E aí já entra o mundo com uma guerra, não? Todo este. Então, eu há muitos anos trabalho com viagens em biodança. E os últimos viajes que organizei, então levávamos pessoas para outros lugares, não? Então hicimos viagens para o Caminho de Santiago, para Patagônia e outros lugares, não? E todos os anos levava pessoas. E nos últimos anos se quedou muito sofrimento a fazer esse trabalho. Por quê? Porque havia uma incertidumbre. Esta palavra é muito difícil para mim. Incertidumbre. Então, não se sabia se lograva fazer o viagem, porque sempre tinha uma coisa que não era certa, podia cambiar tudo de um momento a outro. Depois também eu organizei em 2018, junto com minha equipe acá, não, de trabalho, organizamos o encontro da Regional Sur de Biodança, que foi o último que sucedeu, que alguns de vocês foram. Bien, vocês não sabem, o sofrimento, foi lindo o encontro, para mim foi muito sofrido, porque começou que tinha um vulcão em Chile que podia atrapar os voos, que podiam chegar a Porto Alegre. Vocês não imaginam o sofrimento que era pensar que eu tinha uma estrutura, uma coisa toda montada e que podiam as pessoas não chegarem, porque não era certo as coisas. Então, esta questão da incertidumbre é uma questão que às vezes não queremos ver, porque não é muito agradável ver, não? Pero eu sinto que estamos vivendo em um mundo que onde as certezas não existem. Não existem as certezas. Então, como podemos... eu vou pedir, se é possível, Mayra, que tu cerres alguns micrófonos que estão... Sim, porque há muito rumor. Então, como viver um pouco estas questões e como podemos involucrar a biodança nisto, não? Então, temos um mundo que está cambiando muito rapidamente. E como podemos, nós de biodança, participar destes cambios de uma forma positiva e não em uma forma de negação, como se fuera a biodança
un divertimento, una cosa para esvaziar un poco la ansiedad. Y no un comprometimiento con las cosas sociales que se pasan. Entonces, para nutrir un poco la nuestra discusión, las cosas que me gustaría hablar, ¿no?, para ustedes, yo me gustaría empezar pasando un vídeo, que es un vídeo de 7 minutos, que es un vídeo hecho en Colombia, ¿ok? Que habla de una situación en Colombia, pero es una situación mundial. Entonces, me gustaría de pasar, yo vi los vídeos, vídeos semejantes para otros países, ¿no? Porque trata de las cuestiones ecológicas. Y hoy me gustaría recordar también que hoy es el Día de la Tierra, ¿eh? Entonces, también traer un poco esta cuestión, ¿qué tierra es esta que vivimos, no? Y poder charlar un poco de todo esto. Entonces, yo voy a compartir con ustedes, ustedes sabiendo que este hombre que es de una universidad, va a hablar más específicamente del caso de Colombia, pero está hablando de una cosa mundial. Y va a hablar de una teoría que me parece muy interesante para nosotros de biodanza, que se llama antropoceno. Él va a explicar, pero yo voy después, si ustedes quieren saber un poco más sobre el asunto, yo puedo explicar más cosas, ¿ok? Entonces, yo voy a pasar a ustedes, voy a abrir una pantalla acá. Bien, es un vídeo de YouTube, ¿ok? Entonces, si por caso viene una publicidad, pido que me desculpen, vamos a saltar así que posible, pero espero que no venga la publicidad. Vamos a desear que no, pero si ven, ya sabemos que es así. Este momento particular que estamos viviendo como seres humanos, en los cuales estamos sintiendo los efectos del COVID-19, vale la pena preguntarnos cuáles son las raíces y cuáles pueden ser las explicaciones de la situación que estamos viviendo y que vamos a seguir enfrentando a futuro. Estamos viviendo un momento paradójico como seres humanos, nunca habíamos acumulado tanta tecnología, riqueza o capital, pero al mismo tiempo nunca habíamos visto y notado de manera tan fuerte cómo hemos afectado a los recursos naturales. Esto entonces nos lleva a hablar del antropoceno, que podría considerarse como la nueva era geológica en la cual identificamos fuertemente que el hombre es el principal factor cambiante de las condiciones del planeta Tierra y nos estamos despidiendo del Holoceno. El antropoceno, si nos ponemos a pensar en la construcción de la palabra, pues hablaríamos de la era de los seres humanos. Y es la era de los seres humanos porque en este momento es cuando sentimos principalmente la afectación sobre los ecosistemas y empezamos a darnos cuenta de aquello que llamamos la deuda ecológica y la huella ambiental, donde entonces tenemos que empezar a identificar patrones de sostenibilidad a futuro. Se diría que el antropoceno principalmente empezó, o cuando ya sus efectos empezaron a ser más notorios, a partir de la revolución industrial con el uso de combustibles fósiles. Las evidencias que estamos en el antropoceno las podemos sentir todos los seres humanos, no importa en cuál lugar del planeta estemos, no importa cuál es nuestra condición socioeconómica ni nuestra condición cultural, pues ya tenemos diferentes condiciones para hablar de eso. La primera es sin duda la acumulación de gases de efecto invernadero, especialmente dióxido de carbono, que es uno de los indicadores que permanentemente nos está diciendo estamos llegando a la capacidad de carga, estamos llegando al límite, tenemos que cambiar nuestro sistema de producción y de consumo, y eso proviene fundamentalmente de los cambios en el uso de la tierra. En gran medida podríamos hablar de la producción de alimentos a gran escala y de manera sostenida a lo largo del planeta, y el uso de combustibles fósiles no solo para el transporte, sino también para la producción de otros bienes y otros materiales en el planeta. La segunda evidencia de este antropoceno es la pérdida continua de biodiversidad. En términos planetarios se pierde biodiversidad, incluso biodiversidad que no conocemos, que ya no vamos a conocer, y eso entonces lo que hace es amenazar la posibilidad de seguir disfrutando de bienes y servicios ambientales de nosotros como seres humanos a futuro. La tercera evidencia, de la que se habla constantemente y quizás es una de las que más llama la atención, tiene que ver con el aumento de la temperatura global y la elevación del nivel del mar. Entonces, estas son tres condiciones particulares que nos hacen decir el planeta cambió,
estamos viviendo unas condiciones asociadas a nuestras decisiones políticas, sociales y económicas, y a partir de eso empezamos a vernos en un riesgo muy importante, es pues que el capital biofísico del cual dependíamos y con el cual nos desarrollamos y llegamos a este punto tecnológico y de acumulación de dinero, pues probablemente no esté a futuro en la calidad y la cantidad que no necesitamos para poder seguir estando en el planeta Tierra. Ejemplos de estas condiciones antropocénicas, pues hay varias. Por un lado, podemos hablar del aumento constante de la población en el planeta, sin que necesariamente tengamos que decir que el principal problema ambiental es el crecimiento poblacional, porque normalmente se habla del crecimiento poblacional como el factor determinante de todas las situaciones de antropoceno, pero no necesariamente tiene que ver con que ahora seamos más personas. Probablemente tenemos que identificar que somos más personas, que consumimos más, que nos concentramos en ciertos lugares del planeta, y eso entonces pues modifica factores como la inversión, la transformación de los cauces de uso de los ríos, el aumento en el consumo de agua que probablemente es no necesario, el aumento en la necesidad de fertilizantes para producir alimentos. Pensemos que consumimos más alimentos, consumimos más tierra, pero al mismo tiempo consumimos más agua, y eso ha hecho que dentro de la zona segura que tenía el Holoceno para que todos los seres humanos pudiéramos vivir, pues empezamos entonces a superar esos niveles y a generar demandas que probablemente ya pasamos las posibilidades de regeneración que tiene el planeta Tierra, y a partir de eso entonces estamos entrando en riesgo como civilización, pero también poniendo en riesgo la subsistencia de ese sistema planetario. ¿Cuáles son las evidencias principales? Tenemos las tendencias de deforestación, que son muy importantes. En los últimos años hemos pasado a aumentar de 8 focos de deforestación a 15 focos de deforestación. Esto entonces implica que tenemos niveles de pérdida de diversidad biológica importantísima, que pone en riesgo, por ejemplo, la producción de agua, pero también el mantenimiento del suelo o la regulación de ciertos eventos climáticos que pueden ser totalmente nefastos para nosotros como seres humanos, pero al mismo tiempo esas condiciones también ponen en riesgo la existencia de otras especies con las cuales convivimos y de las cuales dependemos permanentemente. El aumento en la extracción de recursos mineros y al mismo tiempo la permanencia de la producción energética tal y como la conocemos, que es bastante nociva. Y otra evidencia del antropoceno, sin lugar a dudas, tiene que ver con los niveles de consumo sostenidos y crecientes que tenemos nosotros en el país. Pensemos en un antropoceno sostenible desde nuestro contexto como colombianos. Por un lado, la importancia que tenemos de modificar nuestra dependencia a las fuentes energéticas tradicionales y crear nuevas fuentes energéticas. Bien puede ser eólico, bien puede ser por medio de la radiación solar. Identificar la forma en la que podemos frenar la deforestación, y frenar la deforestación en el país implica no solo invertir en comunidades que están aisladas en el país, sino también, por ejemplo, empezar a establecer sistemas democráticos y sistemas menos corruptos para el manejo de los recursos naturales, donde los espacios de oportunidad sobre la ilegalidad y los recursos naturales disminuya, por ejemplo, controlar la minería. Esas serían acciones políticas, pero también sociales que podríamos empezar a promover. Y otra que es muy importante es empezar a analizar y caracterizar bien cuál es nuestra huella ecológica como individuos, y a partir de eso empezar a identificar cuál es el impacto de nuestras decisiones cuando pensamos en ciudades que están en constante crecimiento como podría ser Bogotá. En un país como Colombia, lo que considero importante también es identificar cómo podemos promover la diversidad cultural para mantener esa diversidad biológica, y cómo a partir de la diversidad biológica podemos identificar que a largo plazo podemos ser un país que obtenga beneficios derivados de la conservación de la biodiversidad, del freno de la deforestación, y no suponer que la única forma de lograr el desarrollo económico es a partir del uso indiscriminado de estos recursos. Bien, gracias por ver el vídeo, ¿no? Entonces, yo trae este vídeo como una especie de provocación, ¿no? Un poco que podemos pensar bien o que tenemos a ver, ¿no? Com os recursos ecológicos, como em biodança podemos pensar o que costumamos sentir quando vemos um vídeo como este, não? Muitas vezes é como uma sensação de impotência, não? Como dançando podemos cambiar essa situação? Então,
É claro que diretamente não temos como lidar direto com as situações, não? Há outras pessoas, outros profissionais, os políticos deveriam lidar com isto, os ecologistas, os biólogos, etc. Pero nós, qual é nosso rol nisto tudo, como facilitadores de biodança, não? Então, eu creio que existe detalhe que é importante de todo esto que ele falou, que está detrás de esto que ele falou, que é as relações humanas que se constroem nesta situação. ¿Cuáles são as situações humanas que vivimos neste mundo de incertidumbre? Como se constroem estas relações humanas? Então, o que temos como que eu vejo, ao menos, não, como uma situação de desagregação humana principal nesta situação que vivimos hoje, neste momento histórico, não? Então, eu creio que, indubitavelmente, a polarização. Então, as pessoas não suportam a diversidade de opiniões, a diversidade cultural, a diversidade étnica, a diversidade de gênero, não? Então, há muitos movimentos de integração, pero muitas vezes os próprios movimentos que requerem integração tendem a polarizar, não? E se vemos isto dentro da própria biodança, se não estamos muito atentos, mesmo dentro da biodança tendemos a polarizar. Então, a sutileza que temos em nosso trabalho, a ferramenta, a metodologia que poderia trabalhar diretamente com isto. Pero eu creio que esta metodologia, para poder trabalhar diretamente com isto, temos que, nós que trabalhamos com biodança, ter a consciência disto, a consciência de como este sistema funciona em nível de polarização, para que serve a polarização, e como podemos não entrar nisto para nutrir processos de integração. Eu creio que a biodança tem é muito poderoso a possibilidade de podermos gerar processos de integração social, se temos consciência a respeito do que significa e como se genera a polarização. Um aspecto que está ligado à polarização é a negação. Então, os processos de talhar a realidade, talhar as diferentes perspectivas, né? E dizer, eu tenho razão, e isto não serve a palavra do outro, a visão do outro, não? Então, dentro da polarização existe isto de la verdade, né? O que é a verdade e como eu vou lidar com a verdade, e se o outro não tem a mesma verdade que eu, então eu vou excluí-lo, anular-lo. Então, eu creio que é importante para nós outros facilitadores, não? Termos a consciência de que a estrutura social, a estrutura afetiva de nossa cultura está baseada atualmente nestas dissociações, não? Se pensarmos qual é o mal-estar da nossa civilização, não? Se vamos lá no início do século XX, Freud foi o primeiro que falou do mal-estar da civilização, não?
Ele dizia que o mal-estar da civilização era a repressão sexual, a repressão que generava neuroses. Depois, Rolando vai dizer que, claro, que muitos autores falaram de muitas outras possibilidades de mal-estar e de generação de mal-estar na civilização. Mas vamos saltar a Rolando, não? Então, Rolando vai nos trazer que é a dificuldade afetiva, a dificuldade de amar, a dificuldade de aceitar, de acolher, de ser solidário, de realmente entrar em um processo de um amor que tenha empatia. Então, sim, eu creio que para o momento de Rolando, Rolando já não está com nós já há um tempo, não? Então, a história cambiou um pouco e eu creio que se agudizou muito esta questão de la ruptura com a empatia, pero aún também eu creio que se agudizou também a ruptura com a transcendência, a ruptura com a capacidade de fazer um vínculo profundo de las pessoas consigo mesmo, com o outro, com a natureza, como propõe Rolando, os 3 níveis de conexão. Então, eu creio que temos alguns desafios, não? Desafios, e eu quero encerrar assim minha habla com isto para depois começarmos a falar entre nós outros, não? Falar um pouco, ver as opiniões de vocês. Então, eu creio que temos isto veio muito forte com a pandemia, não? Uma revalorização da ciência. Então, a ciência como algo que é importante, que tem uma visão, que pode, entre comillas, nos salvar, pero também vem, por outro lado, a ciência que é muito autoritária e nega a visão de outras formas de ver. Então, ao mesmo tempo que eu creio, em meu ver, é importante valorizar a ciência, ao mesmo tempo, a própria ciência traz uma visão, às vezes, tão rígida que impede a participação.